Relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Muito boa noite, pessoas. Nós do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, estivemos essa semana numa atividade extremamente interessante e importante para nós. Nós fomos chamados pela Fundação Padre Emílio, na cidade de Avaré. E é uma fundação especial, e eu vou contar para vocês uma das atividades bastante importantes que nós, da área de psicologia e sexologia, podemos atuar e levar discussões importantes para o bem-estar das pessoas. Algo que já chamava a atenção nessa fundação é que eles são uma fundação de 70 anos de história e que, primeiramente, um padre na cidade de Avaré, numa chácara, começou a acolher órfãos, crianças abandonadas e que apresentavam alguma dificuldade de aprendizagem. Isso fez com que, durante décadas, muitas pessoas, sim, fossem abrigadas porque elas eram abandonadas, mas também que se tentava fazer alguma coisa para uma ressocialização, uma socialização primária, na verdade, para que essas pessoas pudessem ocupar espaço no mundo, na cidade em que a fundação existe. Uma das questões que sempre atrapalhou, dificultou, e isso ocorre em todas as instituições importantes que trazem, assim, pessoas fechadas, é que a questão da sexualidade vai ser sempre, sempre importante. E por que importante? Bom, as pessoas institucionalizadas, muitas, elas ficam fechadas, trancadas, porque elas têm dificuldades ou limitações e elas também precisam ser cuidadas para que elas não corram riscos de se machucarem ou perderem a vida. Então, essas restrições fazem com que um grupo de pessoas passe a ter uma convivência 24 horas por dia durante anos. E sempre existe uma questão envolvida, a questão da sexualidade. Estávamos lá para conversar com o grupo técnico. É uma equipe de 15 profissionais, desde uma farmacêutica a vários psicólogos, assistentes sociais, uma arteterapeuta. E o que eles precisavam? Bom, é aqui que começa a discussão. Claro que já fomos preparados, tenho que contar para vocês, fomos preparados com aulas expositivas, porque vai que também precisem disso, mas havia algo que nos preocupava e algo que precisava acontecer quando chegássemos lá e começássemos a produzir uma dinâmica de interação para entender assim, quem são eles, o que eles estão precisando, o que eles fazem na instituição. E aí começamos a perceber que sim, eram pessoas extremamente engajadas na busca de qualidade de vida daqueles internos. Pessoas que se preocupavam, se envolviam, algumas há muito, muito tempo lá, outros estavam lá há pouco tempo, como, por exemplo, o enfermeiro que, sim, cuida da medicação e dos cuidados que precisem esses internos. Inclusive, o presidente da fundação participou o tempo todo conosco. Também, uma paróquia da Igreja Católica cuida ou leva o padre dessa paróquia, faz as missas também na instituição. Afinal, a instituição foi fundada por um padre católico naquela cidade. Então, esse padre também passou o primeiro dia conosco, ouvindo, conversando, para entender também o que nós estávamos fazendo lá. Nós também estávamos sendo observados, óbvio, precisávamos ser observados, afinal de contas, o que eles podem trazer para contribuir para o atendimento de adultos? Eu falo adultos,
E, historicamente, as pessoas da própria cidade chamavam de crianças. O logotipo da instituição mostra o padre com crianças. Não, o mais novo tem 24 anos, o mais velho 62. Alguns são abandonados por suas famílias e de repente precisam de atenção. E essa fundação, esse grupo é o que vai dar atenção para eles. E isso é bastante interessante e importante porque nós vivemos numa cultura que permite que membros da cultura, da sociedade, sejam literalmente expulsos. Mas nós temos também instituições, então, que podem abrigar. Sim, a instituição ela tem 3 partes lá. Na verdade, tem um abrigo, que hoje mantém os adultos com mais dificuldades de aprendizagem, mais limitações, e 2 casas, 2 residências. Aqui eu trago para vocês uma informação muito importante, porque essas 2 casas, as 2 residências, elas têm uma importância, a de socialização, de colocar essas pessoas na vida da cidade, em convívio com as outras pessoas, para que, em algum momento, elas possam ser realmente independentes e participantes da vida de uma comunidade. Digo isso para vocês porque, muitas vezes, muitas dessas instituições, elas só sobrevivem porque tem gente interna. E então, mantê-las internadas é a subsistência de muitas instituições assim. Esse grupo me chamou a atenção com essa proposta e essa consciência, essa capacidade de conduzir os internos para serem novos cidadãos. Pois bem, então vamos começar a pensar sobre as questões da sexualidade? Pois é. Sim, nessas instituições sempre existem preocupações extremamente importantes. Afinal de contas, esta, em especial, ela só tem pessoas do sexo masculino. Se nós temos esse grupo de pessoas do sexo masculino internadas, o que vai acontecer? Em algum momento eles vão, desde crianças, vão ter contatos de ordem sexual. Agora vamos lembrar de uma coisa. A diferença de sexo e sexualidade. A maior parte das pessoas envolvidas em instituições fechadas sempre pensa na questão do sexo, mas não pensa na questão da sexualidade. A questão da sexualidade é compreender que os relacionamentos humanos envolvem muito mais do que o sexo genital. Os relacionamentos humanos envolvem formas e expressões da sexualidade que precisam de algo, e esse algo são emoções, afetos, são os contatos interpessoais, como as pessoas se realizam nos relacionamentos e vivem nos relacionamentos. Puxa, então aquelas pessoas, aqueles internos, também necessitam de compreensão e de que eles estão mantendo contatos entre eles, porque isto é sexualidade, sempre vai ser. E eu compreendi que o pessoal da fundação, a fundação e as residências, eles sabem diferenciar isso e percebem que cada desses internos tem necessidades humanas. Friso e repito, humanas. Mas isso a gente chama de sexualidade. Isto. As necessidades humanas são as necessidades sexuais que não precisam ser genitais. Digo e afirmo isso porque nós precisamos compreender que essas pessoas têm necessidades humanas. Pois bem, essas são coisas importantes para a gente poder conduzir a discussão. Porque todos eles começaram a mostrar isso para nós. Afinal de contas, eles estavam ali em várias vivências, passamos horas e horas e horas
em atividades, discutindo, trazendo informações, conversando. Sim, existiam situações bem específicas e preocupantes. Claro que existem. Claro que sempre existe numa instituição fechada alguém que foge. Foge por quê? Porque quer conhecer o mundo? Quer saber o que está acontecendo? Sim, isso preocupa. Isso traz dificuldades para esses cuidadores. Sim, mas e as questões sexuais? Pois é, historicamente, sempre existiram discussões sobre o que fazer, como orientar. Não é fácil ter respostas para isso, porque essas respostas exigem muitas movimentações sociais e o envolvimento de muitas outras instituições sociais. Vários desses internos, até por questões legais, eles são eles são aposentados, vamos dizer assim. Porque sim, porque eles têm o direito de um recebimento pecuniário, porque eles precisam de subsistências várias. Eles têm o direito de ter objetos, ter seus pertences. Claro, são pessoas, são indivíduos. Puxa, mas então eles também são... eles estão sob tutela do Estado. Sim, especialmente aqui no Estado de São Paulo, sob tutela do Estado de São Paulo. Mas também é necessário compreender que, em sendo pessoas e humanos com necessidades, e agora eu falo de novo da sexualidade, como é que nós vamos ajudar essas pessoas a terem o direito de expressarem a sua sexualidade? Aí compreendemos e soubemos, claro, que alguns deles têm. Os que estão nas residências são pessoas que foram selecionadas, inclusive, por terem menos dificuldades intelectuais, menos dificuldades de aprendizado. Eles estão já numa residência, ou seja, eles têm um endereço fixo, eles conseguem arranjar emprego para poder ter essa continuidade. Alguns deles já vêm com a história de que arranjaram uma namorada, por exemplo. Outros querem ter atividades sexuais e sabem que podem ter atividades sexuais pagas, o que traz uma série de conflitos morais dentro de uma cidade. Ao mesmo tempo, morais, no entanto, outras pessoas que não estejam internadas ou não estejam sob tutela têm esse mesmo direito, ou pelo menos exercem essa atividade? Claro que sim. Essas discussões passam a acontecer e elas precisam ser levadas para fora da fundação, para fora da instituição. E por que precisam ser levadas para fora da instituição? A primeira razão é permitir às pessoas da cidade compreenderem que aquelas pessoas que estão internadas ali têm uma variação enorme. Claro que tem algumas pessoas que são completamente dependentes. E como eu digo completamente dependentes, que elas não conseguem banhar-se sozinhas. Sei, e as que são, são independentes o suficiente para que elas possam trabalhar fora da instituição. Pois é. Como é que elas são vistas pelas pessoas da cidade se elas vêm da mesma instituição? Essas são discussões importantes e todas as pessoas daquela cidade precisam aprender que aquelas pessoas internas, elas só estão lá porque foram abandonadas por famílias. E nós precisamos recuperar essas pessoas para que elas façam parte da sociedade de novo. E aí vem a questão. Sim, elas têm o direito de trabalhar, parabéns. Só trabalhar? O que nós todos fazemos além de trabalhar? Nós nos divertimos. Nós saímos pela cidade, fazemos compras, saímos para um restaurante, uma lanchonete. Pois é, essas pessoas também têm o direito. Aqui entramos na vida social e como a vida social conduz a relacionamentos afetivos e sexuais. Sim, mas essas pessoas precisam de orientações. Lembrem-se que eu falei que essas pessoas têm suas limitações. Limitações intelectuais também conduzem a pessoas
a terem dificuldades de orientações, receberem orientações verbalizadas. Elas precisam também receber contextos onde elas aprendam mecanismos para desenvolver comportamentos e atitudes que sejam percebidas socialmente de uma maneira útil. E de novo vem uma série de coisas importantes. Horas, nós vamos deixar esses adultos, lembre-se, eu falei de adultos, fazerem sexo. Eles precisam aprender a tomar cuidados, eles precisam aprender a ter uma série de comportamentos de higiene. Olha, eu tenho que lembrar que eu já tive pacientes assim com grau universitário, com pós-graduação, e que tinham muitas dificuldades porque nunca tinham aprendido a limpar os genitais. Então, para esse grupo de pessoas da instituição, eles vão ter que aprender do mesmo jeito que todos nós aprendemos. Algumas limitações intelectuais, na verdade, não conduzem a impossibilidades, por exemplo, de simplesmente higiene. Alguns, pode ser. Eu disse para vocês que existem algumas pessoas ali com mais dificuldades. E as outras? E quando eu digo as outras, isso significa a maioria, então, tem condições de estar no convívio social? Claro. E qual é o problema da nossa cultura com essas pessoas? Pessoas com suas dificuldades cognitivas sempre foram compreendidas como pessoas com problemas mentais. E agora eu quero usar essa frase de uma maneira como eu aprendi na minha infância. Eram pessoas loucas. Não são loucas. Eu sou psicólogo, então assim, eu posso dizer o que é uma pessoa que seria considerada louca. É uma pessoa que tem perturbações de ordens muito diferenciadas. Nós estamos falando de pessoas que têm dificuldades, mas podem ter capacidades. Elas precisam desenvolver essa capacidade. E aquela equipe técnica, aquele grupo de pessoas, estava lá contando para a gente que cada um deles tem uma função e exercendo uma função para ajudar essas pessoas a se desenvolverem. E o quanto isso é exigente deles. Pois é. Eu quero, ao vivo aqui, dar os parabéns para toda a equipe técnica e para aquela instituição que faz um trabalho que é necessário, e torno a dizer, eles estão lá trabalhando porque as famílias dessas pessoas abandonaram essas pessoas. A cultura, a nossa sociedade tem como ajudar. Agora eu pensava em algumas outras coisas. Pensava numa coisa que o nosso colega que foi conosco para o trabalho, né, o Rafael, que vocês já conheceram aqui no Café com Sexologia, ele já esteve aqui algumas vezes para conversar sobre alguns assuntos e cada um de nós vai voltar com assuntos diferentes, mas hoje eu vim aqui exclusivamente sozinho para falar dessas coisas. O Rafael usou um argumento, porque nós percebemos que todos aqueles profissionais da equipe de saúde são muito resilientes, eles têm uma capacidade de suportar situações difíceis e diferentes, mas todos nós que possamos ser resilientes, precisamos tomar cuidado com uma coisa. Daqui a pouco nós estamos assim, como um elástico, esticando e mantendo esticado muito tempo, e o elástico perde a capacidade de se esticar. Cada um de nós precisa tomar cuidado com nossa saúde pessoal, saúde mental. Então, aqueles profissionais estavam lá para essa capacitação, para discutir com a gente, conversar conosco, porque afinal de contas era necessário ganhar alguma ideia sobre também como é que eles podem desenvolver algumas coisas para que eles se mantenham bem. Eles precisam se manter bem porque eles são representantes do bem-estar da nossa cultura, da nossa sociedade para pessoas que precisam desse atendimento, dessa atenção. Também é interessante compreender que essas instituições, elas estão espalhadas pelo Estado, pelo país, devem ser milhares e milhares no país todo.
E todas essas pessoas e instituições têm suas dificuldades e limitações para discutir as questões sexuais. Mas hoje, estou aqui só para lembrar que, inclusive, estas pessoas com limitações têm direito a expressarem suas sexualidades. A questão é como é que a gente faz isso. Nós precisamos desenvolver isso e nós nos propusemos, né, desde o Instituto, a auxiliar esses grupos a trabalharem essas questões. E fomos do Impassex lá para Avaré, para a Fundação Padre Emílio, que sigam a Fundação no Instagram, @Fundacal Padre Emílio. Podem seguir que vai ser muito interessante, eles têm boas coisas para mostrar. E fomos um grupo do Instituto. Eu, a Carla Zélio, a Carolina Fernandes, que vocês já também viram aqui conversando sobre questões de sexualidade, e a Camille Borges, que volta e meia está aqui com a gente. Então nós fomos um grupo em 5 para poder lidar e ouvir e poder discutir coisas com eles. Eu, aqui em público, ao vivo, quero agradecer a acolhida que tivemos, agradecer aquele grupo que pôde estar conosco e se propôs a ouvir e se propôs a se abrir e expor as suas dificuldades. E isso é uma maneira de nós podermos compreender como é que a gente faz melhor aquilo que nós sempre pretendemos fazer. Então, eu comecei um outro assunto hoje, que prometo para vocês que eu venho e vou trazer mais algum colega, algum especialista que possa trabalhar e falar de questões das deficiências cognitivas, intelectuais e as questões de sexualidade, porque muita gente parece que acredita que essas pessoas não têm o direito de estabelecer um relacionamento afetivo e sexual. Sei também que muitas pessoas têm medo, quando têm filhos com essas deficiências, têm medo de que seus filhos tenham filhos também com deficiências. Pode ser? Existem algumas causas genéticas para alguns tipos de pessoas, mas para outras não. Então nós temos que aprender a compreender e saber o que fazer. Nós fomos lá, ouvimos, falamos um monte de coisas e aprendemos muitas coisas com eles. Por quê? Porque eles sabiam nos ensinar. De verdade, até fazendo a visita à instituição, à fundação, com os internos, eles estavam lá nos ensinando como é que nós precisamos ser humanos. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Obrigado, gente. Quero trazer minha boa noite para vocês. Vocês sabem, todo domingo à noite, às 8h30 na Rádio Vibe Mundial, Café com Sexologia. Nós traremos discussões importantes para vocês, sexualidade, casais, relacionamento de casais, saúde mental. A sexualidade vai muito mais além do que o sexo genital. Também o sexo genital, claro, mas muito mais além. Então, estejam conosco todos os domingos, 8h30. E, sim, mandem perguntas, solicitações, sugestões, o que vocês querem que nós tragamos aqui para discutir ao vivo com vocês. Na nossa caixa de perguntas anônimas, lá no Instagram do Impassex, vocês podem deixar suas ideias, perguntas, e nós vamos trazer aqui ao vivo. Com perguntas, geralmente teremos a nossa colega Camille aqui para dialogar com a gente e conversarmos sobre sexualidade. Mas semana que vem nós teremos outros assuntos. Prometo para vocês que vou trazer algum assunto interessante. Horas, nós já estamos perto do carnaval. Eu acho que alguns assuntos relacionados ao carnaval já merecem atenção. Mesmo porque, o carnaval dizem que diz respeito à sexualidade, mas como é que nós trabalhamos, como é que os brasileiros trabalhamos as questões de sexualidade com o carnaval? Será que todo mundo gosta do carnaval, usa o carnaval para expressar sexualidade? Eu já estou deixando um assunto para vocês. Quem sabe podemos dirigir as coisas para esse assunto. Mas perguntem lá, venham contribuir e assistam aos nossos programas anteriores
no YouTube da Rádio Vibe Mundial. Vocês têm os programas completos lá e sei que vocês vão poder nos auxiliar nessa discussão, auxiliar, trazendo mais compreensão para as suas vidas. Muito obrigado. Obrigado a vocês, ouvintes. Obrigado a todos que vão nos assistir em outros momentos. Café com Sexologia, Instituto Paulista de Sexualidade. Até mais, gente.